Vamos continuar falando sobre os nomes de Deus. E eu tenho um segredo para contar para vocês. Quando comecei a pesquisar sobre os nomes de Deus, para falar aqui para vocês, eu comecei a me apaixonar sobre esse tema. Então significa que a partir de hoje nós vamos ainda ter vários programas falando sobre esse palpitante assunto que são os nomes de Deus. No Antigo Testamento, ou na Bíblia do modo geral, o nome de uma pessoa descrevia a natureza ou o caráter dessa pessoa. Então, nomes de Deus, além de revelar a natureza e o caráter de Deus, também revela certas características que são próprias de Deus. Então, nós vamos falar hoje sobre uma introdução sobre esses nomes. Em primeiro lugar, Deus se revela a si mesmo, fazendo-se conhecer ou proclamando o seu nome. Então é importante que a gente tenha isso em mente, que o nome de Deus é uma forma de Deus se revelar ao homem. Tá? Então eu quero ler para vocês o livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 12 e 3, e fazer um ligeiro comentário sobre esses versículos que vão estar aí na tela e que você vai certamente acompanhar. Diz o versículo 2 do capítulo 6 de Êxodo: E Deus disse mais a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas não me conheceram pelo meu nome, o Senhor. Se você olhar aí na tela, essas duas palavras, essas duas frases, eu sou o Senhor e o Senhor, elas estão em destaque. Porque exatamente essa frase representa o nome de Deus. Eu sou o Senhor. Deus está falando que o seu nome é YHWH. E na outra parte que ele diz o Senhor, também Deus está dizendo, o meu nome é YHWH. É um tetragrama. E nós sabemos que a língua hebraica, em que foi escrito o Antigo Testamento, ele não possui vogais. E essa palavra, e esse tetragrama, ele é impronunciável. É porque durante muito tempo, desde que o nome de Deus foi revelado como YHWH, que os judeus, com medo de usar o nome de Deus em vão, e que fazia parte dos 10 mandamentos, não usarás o nome do teu Deus em vão, eles evitavam usar esse nome. Eles temiam pronunciar o tetragrama. Iod, Ri, Vav e Ri, que são as letras hebraicas. E são consonantais. E você não consegue pronunciar nomes feitos só com consoantes. Nós precisamos de vogais. Mas essa palavra é somente consoante. Então eles temiam pronunciar. E por isso a pronúncia de como é a pronúncia verdadeira do nome de Deus foi perdido no tempo. Nós não sabemos. Mas nós ousamos dizer que talvez a pronúncia tenha sido Iavé, Javé ou Jeová. Mas isso são especulações, a gente não tem muita certeza. Toda vez que um judeu queria falar o nome, o tetragrama, ele substituía por Adonai, que significa Senhor, ou dizia um nome. Por exemplo, eu vou repetir o Êxodo 6, 12 e 3. E Deus disse mais a Moisés, Adonai, ou o nome. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Tá? Mas não me conheceram pelo meu nome, Adonai, ou o nome. Então era dessa maneira que os judeus pronunciavam o nome Jeová, que nós pronunciamos hoje Jeová, ou Iavé, ou YHWH. Vamos recordar quando Deus usou pela primeira vez esse nome. Está lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14.
Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Assim me responderás aos israelitas: eu sou, me enviou a vós. Moisés, ele saiu, recebeu de Deus a ordem de sair e ir ao Egito para libertar o povo israelita que estava cativo no Egito. E quando ele recebeu essa ordem, ele inseguro, ele disse: mas eles vão me perguntar qual é o nome do Deus que está me enviando para libertá-los. Se eu não souber o nome de Deus e não souber designar esse Deus que está me enviando, eles não vão acreditar. E a palavra de Deus diz que Deus deu o nome dele para Moisés. O nome dele é: eu sou o que sou. Assim responderás aos israelitas: eu sou, me enviou a vós. Então ele está dizendo: Yahvé, Jeová, o meu nome é YHWH. Então esse eu sou que sou, escrito em hebraico, está num tempo verbal indefinido. E significa igualmente: eu era, eu estou sendo ou eu serei. Então isso nos mostra alguma característica de Deus. Ele é autoexistente. Ele é o único ser real e a fonte de toda a realidade. Ele é autossuficiente. Ele não precisa de ninguém. Ele não precisa de homem para ser servido. Porque ele é autossuficiente. Ele se basta a si mesmo. Ele é eterno, não teve princípio nem fim, e é imutável nas suas promessas. Então é um Deus que nunca muda. Tá? E existe também nesse tetragrama YHWH, que é impronunciável, um pouco do lado obscuro de Deus. Significa que Deus não pode ser totalmente conhecido. Deus não pode ser provado como se ele existe. E Deus também, ele é impossível a gente provar que ele existe ou que ele não existe. Está aí a impronunciabilidade do seu nome, Yahvé. Lá em Êxodo, voltando para Êxodo 6, 12 e 3, e Deus disse mais a Moisés: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas não me conheceram pelo meu nome. É possível fazer uma nova tradução que é verdadeira do versículo 3. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas não me conheceram pelo meu nome, o Senhor. Vou fazer outra tradução, que está aparecendo aí na tela. Permiti-me aparecer a Abraão, a Isaque e a Jacó como El Shaddai. Isso é um título de Deus, tá? El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso. E nem mesmo a eles me permiti ser conhecido pelo meu nome, Jeová. Ou seja, Abraão, Isaque e Jacó eram conheciam Deus como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, mas eles não conheciam o nome de Deus, que era Jeová, que é Jeová. Então, o nome de Deus, somente na época de Moisés, ele se tornou conhecido. É o nome específico de Deus, Jeová, Yahvé, Javé. Porque nós vamos estudar mais tarde, num outro programa, nós vamos ver que existem nomes específicos de Deus. Eu vou dar um exemplo: Adonai, que significa Senhor, é um nome específico de Deus. Adonai foi usado em substituição a Yahvé, aquele tetragrama YHWH, que era impronunciável, as pessoas tinham medo de falar, e por isso o chamavam Adonai, que significa o Senhor. Esses são nomes específicos de Deus, mas existem nomes que não são específicos, são nomes genéricos. O que significa isso? Significa que são nomes que eram usados também por outros deuses. Por exemplo, eu falei no programa passado de Elohim. Elohim não é um nome específico de Deus, é um nome genérico. Nós vamos ver nos próximos programas que várias vezes Baal foi chamado de Elohim. Nós vamos ver que Astarotes também foi chamado de Elohim. Por quê? Porque Elohim é um nome genérico de Deus, não é um nome específico. Jeová, Yahvé são nomes
específicos de Deus. Então é o nome verdadeiro de Deus. Qual é o nome verdadeiro de Deus? É impronunciável. YHWH. E nós aportuguesamos para Jeová, Yahvé e Javé. Vamos continuar falando sobre esse assunto. Então aqui está o tetagrama YHWH, que são letras hebraicas. E o nome delas é Iod, Re, Vav e Re. Tá? Então os hebreus pronunciam hoje, que nós não sabemos se é a pronúncia verdadeira ou não, da época de Moisés, Iahuê. Aportuguesado, esse nome é Javé ou Jeová. Americanizado é Iová. Tá? Então, tetagrama é esse nome específico de Deus, que é traduzido como Senhor, e está mencionado no Antigo Testamento 5.321 vezes. O importante é que Cristo, ele mudou esse fato de nós não podemos pronunciar o nome de Deus. Porque, se você se lembra, quando Jesus morreu, aconteceu um fato importante para a nossa vida espiritual. O grande véu do templo que separava o santo lugar do santíssimo lugar, ele foi rasgado de alto a baixo, significando que o véu que nos separava de Deus, ele foi rasgado pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Agora nós podemos nos aproximar direto de Deus. Mas a grande revolução no nome de Deus é que Jesus, quando nos ensinou a orar, ele não nos ensinou a orar chamando Deus de Adonai, de Elohim, de Yahvé, de Yahweh, de Jeová, de Jeová, não. Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai. Ele diz assim, quando vocês orarem, vocês devem orar assim, Pai nosso que estás nos céus. Isso é uma revolução que o judaísmo não tem, que nenhuma religião lhe proporciona. Somente o cristianismo, através de Jesus Cristo, nos dá o direito de nós chamarmos Deus de Pai. E Paulo, ele acrescenta isso, diz que Deus nos deu um Espírito, e esse Espírito que está em nós faz com que nós chamamos a Deus de Abba Pai, ou seja, a intimidade é maior. Nós chamamos nosso Deus de Papai, de papaizinho. Veja a intimidade. Veja a liberdade que Jesus nos deu de tratarmos o Senhor nosso Deus. Nós vamos falar isso e você vai ficar maravilhado sobre os segredos que o nome de Deus nos proporciona. E me faz lembrar de um outro versículo que diz assim, veio para o que eram os seus, e os seus não o receberam, mas a todos que o receberam, foi-lhe dados o poder de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, de reconhecer ao Senhor nosso Deus como Pai. Os judeus eram filhos de Abraão. Nós somos filhos de Jeová. Nós somos filhos de Javé. Nós somos filhos do Iahuê. Nós somos filhos desse nome impronunciável, YHWH. E agora nós não temos mais medo de pronunciar, porque Ele é o nosso Pai, é o nosso papaizinho. Que você possa receber Jesus como seu único e todo suficiente Salvador. E ter esse privilégio da liberdade de chamar o Senhor nosso Deus, sem medo de usar o seu nome em vão. Porque você vai amar tanto esse Deus e vai querer pronunciar sempre o nome dele como o nosso Pai. E o nosso Pai que está nos céus está à nossa disposição para nos receber como pecadores arrependidos e escrever o nosso nome no livro da vida, porque agora Ele é nosso Pai. De ouvir a nossa oração, quando nós pedimos a Ele pelo nosso pão de cada dia, quando pedimos a Ele a liberdade de perdoar os nossos inimigos, e agora nós perdoamos os nossos inimigos com muito mais facilidade, porque nós recebemos o perdão desse Deus maravilhoso.
Deus, o nosso Pai, Ele nos perdoou de todo o nosso pecado e agora nós temos livre acesso a Ele. Existe mensagem mais maravilhosa que essa? Que você possa se alegrar com essa mensagem e seja abençoado grandemente, sabendo que Deus é o nosso Pai. Amém.